O Observatório da Mineração e o Monitor Sinal de Fumaça lançaram hoje um relatório inédito sobre a política de mineração do governo Bolsonaro. O documento revela que, além do incentivo bolsonarista ao garimpo ilegal, o lobby das mineradoras passou a boiada em instituições que deveriam evitar desastres socioambientais. O relatório Dinamite Pura, como a política mineral do governo Bolsonaro armou uma bomba climática e anti-indígena, apresenta uma linha do tempo do setor mineral e detalha o desmanche de órgãos regulatórios, violações de direitos e medidas adotadas pela gestão Bolsonaro para satisfazer o lobby do mercado de minérios. Teve uma proximidade de fato enorme do lobby do garimpo legal com o governo Bolsonaro. Com o próprio Bolsonaro, com o vice Hamilton Mourão, com o ex-ministro Ricardo Salles, que hoje é deputado federal, Mourão hoje é senador, né? E isso facilitou bastante o caminho para que essa exploração disparasse, né, dentro de terras indígenas na Amazônia, mas não só, né? A grande mineração também bateu recorde de lucro em 2020, 2021, 2022 também foram 3 dos melhores anos da história do lucro das grandes empresas de mineração no Brasil e no mundo. O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Mineração foram fortemente aparelhadas, né, por militares e pessoas ligadas diretamente à indústria. Então, né, hoje a Agência Nacional de Mineração é considerada um dos órgãos federais mais suscetíveis à fraude, por conta do desmonte, da falta de estrutura e do esvaziamento, né, do papel da agência, por um lado, e por outro, né, no acúmulo de funções em um mesmo órgão. Então, isso ficou bem nítido nesse levantamento. Então, a boiada, né, que ficou famosa naquela fala do ex-ministro Salles em relação ao Ministério do Meio Ambiente, ela também passou na agenda da política mineral. Segundo dados da Utucar Associação Yanomami, a prática do garimpo ilegal e o desmatamento na região Yanomami cresceram mais de 300% entre outubro de 2018 e dezembro de 2022. Mais de 570 crianças morreram nos últimos 4 anos. Segundo Maurício Ângelo, diretor do Observatório da Mineração, as consequências para as populações atingidas e para o meio ambiente foram trágicas e algumas irreversíveis. O desmantelamento de marcos regulatórios e o abandono das comunidades indígenas resultaram na invasão de terras e na calamidade humanitária na região Yanomami e em outras áreas de garimpo ilegal na Amazônia. O impacto socioambiental disso é imenso. Por exemplo, na terra indígena Munduruku, o garimpo destruiu mais de 600 quilômetros de rios nos últimos anos. 600 quilômetros de rios só na terra indígena Munduruku. E a gente está falando de um impacto que é irreversível. Você não recupera um rio desse. Imagino que boa parte das pessoas aqui já viram, né, fotos, imagens, vídeos, né, de reportagens, por exemplo, de como é que fica um rio dentro de uma área de um garimpo ilegal. É irreversível. Você não recupera aquela área. O relatório também traz uma listagem com 20 sugestões iniciais para a retomada da governança pública e a redução dos impactos da mineração no país. O estudo conclui que os compromissos da agenda climática não podem ser cumpridos sem a revisão da política mineral. Você precisa ter, no mínimo, uma postura um pouco mais crítica a esse lobby mineral, que é muito forte, muito presente e, obviamente, tem recursos praticamente infinitos. Estamos falando de empresas que lucram centenas de bilhões de reais por ano. É muito difícil para uma associação indígena, para uma organização do terceiro setor, para um movimento social, para uma reunião de pesquisadores fazer frente, digamos, a esse lobby, porque esse está falando de um lobby que tem recurso infinito, né? E então o governo precisa estar aberto também a ouvir essas outras organizações e pessoas para além do lobby mineral. Esse é um primeiro passo, um primeiro caminho para começar a mudar um pouco o cenário, pelo menos. Coordenar essas metas de desmatamento zero com o Código de Mineração, que tem um pré-texto já aprovado no Congresso, né, no apagar das luzes de 2022, houve a aprovação do pré-texto do projeto do novo Código da Mineração e a revisão de políticas e decretos como a política de minerais estratégicos, né, a abertura do mercado de lítio e de urânio para iniciativa privada,
tem uma série de medidas que precisam ser revogadas e revistas,